A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Intercessão. Obrigado pela sua audiência e Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Estamos agora já no ar, através da TV do Canal 14, em Recife, região metropolitana e em todo o estado de Pernambuco, através das repetidoras. Também estamos pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial e pelo site www.iedpeplay.org.br. Compartilhe já os nossos links, os grupos de amigos e familiares, para que mais pessoas sejam abençoadas através desta programação. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Já quero convidá-lo para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Amós, o capítulo 5 e o versículo de número 4. Se você não dispõe de uma Bíblia, nós estaremos aí colocando na tela para que os irmãos possam nos acompanhar com o versículo que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. No programa de hoje contamos com a presença do evangelista Itamar Félix e do presbítero Roberto. É para nós uma alegria tê-los conosco aqui no programa Intercessão. Bem. Evangelista Itamar, o senhor coordena a área 44, pastor. 44 ali em Torrões, né? Torrões, Roda de Fogo e adjacência, não é? Maravilha, né? Fica à vontade aí para conversar com os nossos irmãos. Pastor, a paz do Senhor Jesus, presbítero Roberto, a paz do Senhor, meus irmãos em casa, a paz do Senhor Jesus. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui no programa Intercessão. Agradeço a Deus pelo dom da vida, não é? E ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que concede-nos esta oportunidade de confiança de estarmos aqui e que nós desejamos que este programa seja de edificação espiritual para você, meu irmão, minha irmã, que está na sua residência. Deus abençoe a sua vida. E o presbítero Roberto aí coopera também na área 44, né, com o evangelista Itamar, mas também com a congregação? Torrões de Fora, pastor. Torrões de Fora. Fica à vontade aí. Também, pastor, eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Também agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, por essa iniciativa. Estarmos aqui pela primeira vez. Agradecer também a toda a minha família, minha esposa, meus filhos, em nome de Jesus. Bom, né? Graças a Deus. Então, nós hoje estaremos tratando um assunto importante, mas antes nós vamos pedir a Deus, a bênção de Deus sobre o programa Intercessão. Vou pedir ao presbítero Antônio Roberto, José Roberto, né, para estar orando ao Senhor. Amém. Oremos. Justo e eterno Pai, aqui estamos em Tua presença, Senhor. Te agradecendo, Senhor, por esse momento tão especial que o Senhor tem nos proporcionado. Também te apresentando em Tuas mãos, Senhor. A cada ouvinte que estão, Senhor, nesse momento, ouvindo, vendo, que o Senhor possa contemplar. Pai querido, pedimos a Tua bênção espiritual sobre cada vida, ajudando, dando força, dando graça, no nome poderoso de Jesus. Deus. Glória a Deus. Amém. Que maravilha, né? No programa de hoje nós estaremos falando sobre fundamentos da intercessão, né? E estaremos aprendendo um pouco mais sobre a vida do profeta Amós. Portanto, já gostaríamos de perguntar ao pastor Itamar, ao presbítero José Roberto, né? Quem foi o profeta Amós? E como se deu a sua chamada e ministério? Mas, pastor, é uma maravilha poder estar aqui, não é? Como disse antes, podemos falar sobre intercessão, não é? Que é uma maravilha. E como o senhor disse, o fundamento da intercessão. Nós observamos que todos os profetas foram homens de Deus, homens de oração, de intercessão, de clamor. E deixou para nós o exemplo de oração. Dentre eles, o profeta Amós, não é? Um dos profetas menores, não é? Não é menor em importância, não é? Mas em menor, vamos dizer assim, extensão ministerial do homem de Deus. O profeta Amós, diz a palavra de Deus, que ele não foi de uma família de profetas, não é? Ele mesmo fala, eu não sou profeta, ele não foi da escola de profeta, sua família, seus pais não eram uma família de profetas, era um cultivador de sicômoro, era um agricultor, não é?
E Deus o chamou para o ministério profético. E como profeta foi um grande intercessor para o seu povo diante de Deus, para o seu povo, em especial a nação de Israel. Ou seja, Deus o chamou para o ministério profético, estando ele ocupado com a terra, com a agricultura. Isso é um ponto muito interessante para a gente começar a pensar, não é? Como Deus trabalha, como Deus faz. Deus ele pode ir, pastor, na universidade buscar intercessores. Sim. Mas sempre o vemos buscando pessoas para interceder lá embaixo, ligado com a terra, na roça. Daqui a pouco eu falo um pouquinho, eu sou um deles que fui buscar lá na agricultura. Que bom, né? Fica à vontade, irmão Roberto. Também, fazendo as minhas das palavras do nosso evangelista, Itamar Félix, nós vamos observar um homem de Deus que, por mais que estava ali envolvido, né, participando nos seus afazeres, nas suas ocupações, mas mesmo assim vimos que era um homem que tinha um temor de Deus e sabia também da importância, porque levava uma vida, com certeza, de intimidade, e o Senhor assim o quis, o chamá-lo para esse ministério, sabendo das suas ocupações, sabendo das suas responsabilidades, conforme já disse o nosso evangelista Itamar Félix, do campo, dos seus afazeres, das suas obrigações, mas vimos como Deus é onisciente, né? O seu cuidado. Ele chama para o seu ministério profético, visando o que estava se passando em Israel. E a onisciência de Deus era muito grande porque vimos esse cuidado desse homem de Deus para interceder, para clamar. E através desse grande trabalho ministerial, já podemos entender uma grande mudança no sentido espiritual. Então eu tiro essa visão espiritual desse homem de Deus. Que coisa importante, né? A gente vê que esse servo de Deus, ele foi um dos grandes profetas. Verdade. Ele é tido assim como um profeta menor por conta da extensão do livro, né? Ele escreveu pouco, mas disse muito, né? E a gente vê que ele viveu num período ali entre Oséias, contemporâneo, ele é contemporâneo de Oséias, contemporâneo com Oséias, com Eusias. Talvez até com o próprio Jonas também, né? Jonas. Ele viveu ali naquele período ali, antes do cativeiro de Israel, antes do cativeiro de Israel. Porque Jeroboão, né, pastor, se não me engano, já reinava também ali em Israel, não é isso? Isso. E ali naquela segundo, não é isso? Então, é interessante, né? Então, a gente, eu só lembrando aqui os irmãos, que me parece que eu esqueci logo de anunciar no início do programa, não é? Mas hoje nós estaremos falando com o tema as intercessões do profeta Amós, não é? Então a gente vai ver que dentro deste livro, dentro deste contexto, a gente vai perceber que esse servo de Deus, como profeta também, ele se destaca como um intercessor. Não é? Pastor, interessante. Duas palavras, vamos dizer assim, que pode caracterizar o agricultor, porque eu sou também um agricultor, né? Eu fui agricultor. Não é que os outros não tenham, mas o agricultor tem. As mãos duras e o coração mole. Por que as mãos duras? Encaliçadas com as ferramentas rudes do campo, a enxada, o machado. Então as mãos ficam encaliçadas. Por que o coração mole? Porque lavoura é sensível. Verdade. Que coisa importante, né? Então nós tivemos aí uma rápida visão do profeta Amós, mas o nosso foco está mais voltado à intercessão. Então a gente vê que Amós, ele não tinha assim uma família de profetas, como o senhor acabou de mencionar, mas mesmo assim Deus o chamou para o ofício. Para sermos intercessores é preciso que venhamos de uma linhagem, ou é possível interceder mesmo quando ninguém mesmo em nossa família o faça? Glória a Deus. Que pergunta maravilhosa, não é, pastor? À luz da Bíblia Sagrada e até da experiência entre os servos de Deus na própria igreja, observamos isso. Deus procura um coração quebrantado, não é? Uma vida transformada para se colocar perante Ele e interceder, independentemente de que a família seja a família de profetas ou de levitas, não é? De cantores, ou que tenha alguém crente em casa. Às vezes é uma pessoa só que serve a Deus, não é? A gente vê na congregação que jovens que buscam Deus em oração, está conosco no jejum, e os pais não são crentes, os irmãos não são crentes. E como aquele jovem
nasceu para Cristo, foi transformado e tem um espírito, tem uma alma, tem uma vida de intercessão. O próprio Espírito Santo já impregna na pessoa, já coloca na pessoa esse Corroborando, amor. pastor, com a sua palavra, eu pude ver, pastor, até uma criança aceitou Jesus e olhe que ninguém do seu lar era evangélico. Sim. E muitos ali olharam aquela situação e hoje ele aceitou Jesus orando, intercedendo, e depois os pais o aceitaram, os 3 irmãos o aceitaram e hoje são obreiros da casa do Senhor. Mas veja, uma pessoa que veio totalmente, não é, distante, e só ele como criança, né? Os pais não eram, os irmãos não eram, e olhe que ele era não era nem o mais velho, ele era encostado do meio, mas veja como foi a transformação de Deus sobre a sua vida, né? E a gente vê que a vida do profeta Amós também se torna até um incentivo de motivação para aqueles que não tiveram a experiência de ter uma família, uma família de intercessores, podemos assim dizer, né? Uma família que pessoas aprenderam em casa com seus pais, intercedendo, né? Porque nós temos visto aqui no programa Intercessão, quando a gente trata sobre testemunho da intercessão, geralmente temos alguns irmãos que já vieram de um lar cristão, e têm contado para nós que foram motivados a se tornar intercessores porque os seus pais os ajudaram, estavam ali orando com eles, estavam ensinando a orar, estavam buscando ao Senhor, e eles foram aprendendo com os seus pais, não é? Eles foram criados logo cedo nos caminhos do Senhor, foram levados para a igreja logo cedo, até mesmo filhos de obreiros, né, que aprenderam a orar e se envolveram na oração, na intercessão. Mas a gente vê aqui que Amós, eu creio também, né, que ficou registrado na Bíblia para mostrar que Deus, ele usa quem ele quer, né? Que independente, ninguém pode dizer assim, não, eu não sou intercessor porque eu não aprendi a orar, eu não tive uma família que me levasse a orar, eu não tive pais que me ensinassem. Isso aí não é desculpa, né? A gente vê que em Amós não existe desculpa para que alguém venha se desculpar por não ser um intercessor, por não ter um referencial na sua família, né? Pastor, Deus diz a Ezequiel, ele estava procurando, buscando na brecha, que se colocasse perante ele para que ele pudesse salvar o povo. Não diz se esse a origem da sua família, a sua situação, Deus não diz, ele quer uma pessoa. Então, onde ele encontrar um coração quebrantado, uma vida humilhada perante ele está pronto a fazer, não é? O que ele pode fazer. Interessante também, pastor, é que na chamada de Amós se percebe, como o senhor disse, a soberania divina. Ele faz como ele quer, onde ele quer e com quem ele quer. Ele chama quem ele quer. Porque chamaram um homem, pastor, lá da roça, cuja família não se sabe se a família... Claro que a família era crente, mas intercessores, profetas, sacerdotes, não era. A de Jeremias, o pai era sacerdote. A de Ezequiel, o seu pai era sacerdote. Embora Deus chamou para ser profeta, mas foi preparado para ser sacerdote. Deus também muda aí, não é? Oi, pastor, Deus é soberano, viu? Sobre todas as coisas. Que coisa, né? Como é importante. Então, você que está já nos ouvindo aí, já sabe que o importante claro que o chamado de Deus é importante para a nossa vida, mas o chamado de Deus, ele só funciona realmente quando aquele que é chamado atende ao convite. Né? Porque Deus pode chamar alguém, mas alguém fica se escondendo, fica fugindo. Mas quando Deus chama alguém para ser o intercessor, né, para estar na brecha, para estar buscando, para estar levando a sério esse trabalho tão árduo, é importante que aquele que ouviu o chamado de Deus possa corresponder com o chamado de Deus, né? E a gente vê que quando aquele que corresponde com o chamado de Deus, ele começa a desfrutar de Deus e ter experiências com Deus, né? As experiências com Deus são coisas maravilhosas. Eu quero aproveitar e dizer a você que está sendo chamado por Deus para realizar a sua obra, seja qual for em que área Deus quer se utilizar da sua vida. Eu creio que você não deve recuar, não é? Porque se você recua, você perde o melhor de Deus. Glória a Deus. Perde as bênçãos de Deus, não é? Porque Deus tem muito a fazer através daqueles que Ele chama. Se Ele chama, é porque Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo. Então, é importante responder com sim para Deus. Então, quero já deixar aqui para os irmãos, não tenha medo
de dizer sim para Deus. Não tenha medo, porque com Deus nós somos muito mais do que vencedores. Muito mais. Que maravilha, não é? Glória a Deus. A gente vê servo de Deus que em Amós ele foi chamado para um momento difícil, né? Porque ele foi chamado para profetizar para um povo que realmente, não só para um povo, para vários, né? A gente vê logo no início do chamado de Amós, né? Que ele foi chamado para profetizar para várias nações, incluindo a nação de Israel. Israel. Né? A gente vê que foi um grande desafio, né? Um grande desafio. Pastor, ele, como nós lemos na Palavra de Deus, morava em Tecoa, fica a 10 quilômetros ali, pertinho de Belém, né? Cidade de Davi. E Deus o transporta para ser um profeta para a nação de Israel. Neste período, o governo era Jeroboão II. Jeroboão I havia feito algo assim muito terrível em Israel. O que foi que ele fez? Ele oficializou a idolatria em Israel, que foi na divisão do reino. Ele colocou 2 bezerros, um em Dan e outro em Betel. Inclusive até na própria hora fala, o bezerro de Betel, o altar de Betel. Então o povo havia abandonado a Deus, dado as costas para Deus, entrado pelo caminho da apostasia e idolatria. O que é apostatar? Apostatar é abandonar a Deus. Idolatrar-se é colocar no lugar de Deus aquilo que não é Deus, naturalmente, nem espiritualmente. Então, ele foi chamado para profetizar a um povo que estavam em um processo de rebeldia muito grande. E Deus, irado, dizendo assim, vou derramar o juízo. Aí entra o profeta para interceder, dizer assim, Senhor, tu tem uma promessa com essa nação. O Messias vai sair deste povo. Tu pode derramar o teu juízo, mas tem misericórdia, restaura esse povo. E é interessante que o povo vivia realmente numa situação complicada, né, irmão Roberto? Também. Porque além de idólatra, além de abandonar a fé, e além de idólatra, era um povo que parece-me que estava tratando mal as pessoas menos favorecidas, né? Principalmente a liderança, né? E a liderança reflete nos demais, né? Nos demais. A gente vê que os pobres estavam sendo desprezados. A classe social, Na época em si, como o senhor está dizendo, os pobres, a gente observava que não tinham tantos valores. E os mais ricos, cada vez ficando mais ricos, os mais pobres, cada vez mais pobres, uma situação não só social, mas econômica e também espiritual. Porque, como já disse o nosso evangelista, né? Eles abandonaram a Deus. E aí vem aquilo que nós podemos entender, a correção divina. E o que é mais interessante em relação a Amós é o poder da intercessão. É isso que me deixa impressionado, porque Deus traz alguém de Judá, levando para Israel, mas veja a importância da intercessão, pastor. O que é a intercessão? É você esquecer os seus problemas, as suas dificuldades e interceder, muitas vezes, por alguém que está tão distante e não sabendo do que está acontecendo. E Deus está despertando para que, através daquela intercessão, da oração, do clamor a Deus, venha fazer um milagre. Quantos relatos nós já ouvimos através de irmãos, e até você que está aí em casa pode se lembrar, que Deus nos desperta para orar por alguém. Muitas vezes pela madrugada, a gente se acorda do nada e aquele negócio, desça, vá orar. E é algo de Deus. Então a gente já observa o poder da intercessão. E com Amós, eu tenho certeza, pelas suas inúmeras afazeres, mas ele foi despertado para clamar por Israel, pelo livramento de Deus. E eu creio que esse tema, tratando aqui nessa tarde, eu tenho certeza que vai falar o seu coração, já está falando. Eu tenho certeza, pastor, que tem algo de Deus acontecendo aqui nessa tarde e creio que o Senhor vai agir de forma maravilhosa. Glória a Deus. E a gente percebe também, a gente percebe assim em Amós, algo interessante, né? Porque, como o senhor falou, a situação, o descaso para com as classes menos favorecidas dos outros, a idolatria, que foi comentado também, né? O abandono de Deus, e ainda também era um povo que estava moralmente acabado, né? Porque verdade, pastor. Estava tendo incesto, estavam vivendo o pecado da prostituição, do adultério,
do suborno, da corrupção. Estavam completamente mergulhados. E a gente percebe assim que para você interceder por um povo assim que está completamente mergulhado no pecado, é preciso confiar em Deus. É preciso acreditar, né, que Deus ainda pode restaurar vidas que realmente estão mergulhadas numa situação complicada. Um caos moral, um caos espiritual, não é? Um caos social. Porque, pastor, chegou a se vender um escravo por um par de sapato. Quer dizer, a pessoa não tinha valor de nada. Não tinha valor de nada. Então, assim, em todas as camadas sociais havia corrupção. Então, Deus poderia levantar um profeta lá? Sim, mas não tinha. Ele vai buscar em Judá. Ele vai buscar lá em Tecoa, não é? Uma cidadezinha pequena. Era um vilarejo, pastor. Vai buscar lá e transporta para profetizar essa nação. Agora, profetizar a um povo que não tinha mais ouvido espiritual, não tinha mais sensibilidade espiritual. Vivia uma vida religiosa apenas de aparência. De aparência. E este povo, você, o profeta, pensar assim, peraí, será que vou me ouvir? Será que Deus vai me ouvir também em favor deste povo? Como será a minha oração e a minha profecia, a palavra entre esse povo? Como é que eu vou ser recebido? É tão tal que ele é expulso da cidade, não é? Ele é expulso, ele estava falando em Betel e chegou lá Amazias, disse assim, vai embora daqui. Aqui o Senhor não profetiza mais. Volte para a sua cidade, lá você vai comer pão, você vai viver lá agora. Porque aqui você não vai profetizar mais. Até porque eles achavam, né, que por ser uma nação escolhida por Deus, ele desfrutava de um privilégio. É como privilegiados, né? Como se o camarada já foi salvo, então estava garantido, ele podia praticar a sorte de miséria que fosse, mas como ele era um povo escolhido, era uma pessoa que estava na bênção de Abraão, então Deus iria poupá-lo de uma certa forma. Nada ia acontecer. Nada ia acontecer. Né? Tem pessoas que se afastam de Deus, mas pelo fato, não, meu pai é crente, minha mãe é crente, ora por mim, e se eu for filho da promessa, eu sei que eu sou filho da promessa. Eu acredito em Deus, né? Mas é interessante, né? Eu teria acesso aos céus e as bênçãos através de Abraão e de Moisés. Mas se esquece que eu estava lendo alguma coisa também para a gente estar comentando aqui. Eu achei interessante que um dos comentaristas, ele disse uma coisa interessante, que grandes privilégios geram também grandes responsabilidades. Né? A nação de Israel teve um grande privilégio de ser um povo escolhido por Deus, porque Deus diz assim, a nenhuma outra nação conheci. Ele diz aqui, ele diz, né, que conhecer, quer dizer, ter proximidade, atentar para realizar promessas e tal, mas o povo achava que, pelo fato de já ter o seu privilégio de ser o povo de Abraão, estava garantido, né? Tá garantido. Mas deixa que eles tinham um compromisso com a responsabilidade. E é interessante que o intercessor, né, ele se sente, ele crê, ele vai levar uma mensagem de juízo, mas vai na esperança, na expectativa de que aquela mensagem vai produzir um arrependimento, né? É verdade. É interessante, pastor, é como se Moisés e Abraão, é um exemplo, fosse identidade de CPF, para as bênçãos cair automaticamente do céu, naquele endereço ali, não é? Para a vida de Israel. E claro que não era. Até no tempo de João Batista, eles diziam assim, temos por pai Abraão. Aí foi que João disse, vocês sabem que até dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Sim. Então, tem que ter mudança de vida, tem que ter um comprometimento com Deus, com a sua palavra, um coração quebrantado. Davi disse certo, disse, olha, o sacrifício para ti, Senhor, é um coração quebrantado e contrito tu não vai desprezar. E o intercessor, pastor, ele não desiste, porque ele tem um coração quebrantado. Maravilha, né? Não é? Que coisa extraordinária. O senhor falando de Abraão, no capítulo 18 de Gênesis, né? A gente vê a intercessão de Abraão com Deus. Senhor, destruir Sodoma, se tiver 50 justos, a gente observa essa intimidade, né? Do quebrantamento daquilo que o Senhor está passando, né? Então, a intercessão, ele fala por si mesmo, mostrando a importância de que outros serão beneficiados. Foi o que aconteceu com Amós. Ele intercede para um povo, mesmo de onde ele veio, porque não era uma pessoa tão importante, não tinha tanta coisa, né?
como já disse o nosso coordenador, um agricultor, mas mesmo assim a intimidade, conforme o senhor está dizendo, a confiança que ele tinha em Deus, em saber que aquela intercessão dele ia fazer algo diferente para um povo. Glória a Deus. Maravilha, né? Então você que está nos ouvindo já nessa parte nesse primeiro bloco aqui, estamos vendo aqui que o quanto é importante o intercessor aceitar o chamado de Deus, né, para interceder a favor de alguém, não somente em oração, mas também interceder em entregar uma mensagem, né, para alguém que está vivendo numa situação difícil, num beco sem saída, vivendo uma vida depravada, uma vida imoralmente arruinada, desviado dos caminhos do Senhor, voltado para a idolatria, com toda a sorte de pecado, mas existe uma esperança porque a palavra que você vai levar é uma palavra que produz vida, né? Palavra que produz restauração. E a Bíblia diz que a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. O intercessor, ele crê. É verdade, então a gente vê que em Amós, que foi levado para um grande desafio, né? Porque era de Judá, e ele foi para levar uma mensagem para as nações que vizinhas de Israel, trouxe uma mensagem de juízo para as nações, mas também trouxe uma mensagem de juízo para Israel, não com o intuito de dizer, vocês vão se arrebentar, mas vão pagar agora. Mas na verdade era uma palavra para promover um despertamento para o arrependimento e assim ele ser restaurado, né? Glória a Jesus. Que Deus levante muitos intercessores como nós para poder trazer de volta muitas vidas que estão completamente arruinado. Está começando agora, pastor, mas nós vamos a um breve rápido intervalo e a gente volta já já. Mas não sai daí, porque tem muita coisa hoje para a gente desfrutar em Deus. Glória a Deus. Estamos de volta com o seu programa Intercessão. Estamos aqui, neste momento, falando sobre a intercessão do profeta Amós. Temos muito aprendido já no primeiro bloco e já dando continuidade aqui ao segundo bloco, a gente percebe que no capítulo 7, versículo 5 do livro de Amós, ele intercede por um povo que não tinha forças, era um povo pequeno, era um povo fraco. Vamos pedir ao pastor Natal. O senhor pode ler esse versículo? Pode sim, pastor. É o capítulo 7, não é? É, o versículo de Amós, versículo número 5, está escrito assim: Então eu disse, Senhor Jeová, cessa agora, como se levantará Jacó, pois ele é pequeno. Então a gente vê aí, né, que apesar de não ter tido uma família de intercessores, Amós ele aprendeu o segredo da intercessão, a humilhação. O que podemos aprender com esta intercessão de Amós, descrita nesse capítulo 7 aí, evangelista Itamar, presbítero Roberto? Nós compreendemos, pastor, que como Amós foi um grande intercessor perante o Senhor nosso Deus, e o povo estava numa situação moral, espiritual, não é? Caída, e Deus ouviu a oração de Amós, porque a sua oração não foi para a destruição do povo, porque ele sabia que havia uma promessa messiânica para cumprir-se na vida daquele povo. Então Deus ouve a sua oração, permite que o povo vá ao cativeiro, mas Deus vai com eles, Deus o acompanha, porque o cativeiro foi para refinar, preparar, não é? Moldar, transformar aquele povo para posteriormente nascer, aparecer, se manifestar o Messias. Como o Senhor disse, uma nação de grandes privilégios, mas também de grande responsabilidade. Aí a gente vê, né, irmão Roberto, que Deus dá essas visões ao profeta no capítulo 7, né? Isso. Mostrando que um grande exército de gafanhoto ia destruir a terra e ele intercede, né? Intercede. Interessante, né? Que ele faz uma intercessão aqui no capítulo 7 e é digno de a gente ler, porque aqui diz assim: o Senhor Jeová, assim, eu digo, o Senhor Jeová assim me fez ver. Quer dizer, Deus deu uma visão a ele. Né? Eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento e da erva seródia. E eis que era erva seródia depois da cega do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva,
a terra, a erva da terra, e eu disse, Senhor, Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu e disse, não acontecerá, disse o Senhor. E me mostrou o Senhor Jeová, e eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio do fogo e consumir o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse, Senhor Jeová, cessa agora, como se levantará Jacó? Pois ele é pequeno. Quer dizer, Deus mostrou ao profeta, né, que ia enviar o juízo através dos gafanhotos, ou gafanhotos mesmo, que iria consumir esse rebento, né, que está brotando agora, ia vir a fome, não tinha como. E também o fogo ia consumir a terra. Interessante que nessas duas passagens aqui, o intercessor ele se coloca diante de Deus. Verdade. E clama, né, para que Deus não venha destruir, ou seja, o juízo viesse, mas o juízo viria mesmo para acabar, né? Acabar, porque, assim, como já vimos aqui, a situação era complicada. Difícil, né? Mas a gente vê Deus dizendo assim, Deus se arrependendo. Deus se arrependendo de fazer o mal por conta do intercessor. O intercessor. Interessante, né, irmão Roberto? O quanto Deus valoriza o intercessor. Inclusive, o versículo que o nosso coordenador leu aqui também, que é o capítulo 7 de Amós, e o verso 5, quando ele diz, então eu disse, Senhor Jeová, cessa agora, diante do que Deus já tinha mostrado a ele, através das visões, e Deus estava dizendo que ia acontecer, e que realmente, se o povo continuasse daquela forma, o gafanhoto e tudo aquilo que o Senhor estava mostrando em visão, ia acontecer. E o povo não ia estar entendendo, daquilo que Deus estava trazendo para o profeta Amós. Isso. E quando ele intercede, a gente observa que, se a gente vê na atualidade de hoje, como igreja, intercedendo, clamando por aqueles que muitas vezes estão no mundo e não sabem. Eu estava comentando aqui com o nosso coordenador que fizemos uma campanha na congregação de Torrões, Apolo, desde janeiro, pastor, chamado Intercessão. E todas as vigílias que nós temos lá, todo sábado temos vigília, e era justamente esse, o tema era interceder, clamar. E nós estávamos ali e nós vimos vários resultados de vários irmãos que chegavam ali agradecendo por conta da intercessão, do clamor, que algo estava para acontecer, e através daquela intercessão, daquele clamor, Deus agiu. Então observe que algo estava para acontecer ali naquele contexto de Amós, e que Deus estava dizendo, eu vou fazer, eu vou destruir. Mas quando nós vemos um quebrantamento de Amós, e quando ele aqui intercede, Senhor, não faça isso. Você observa que ele está tomando para si, não é, as suas dores, a sua responsabilidade, e crendo e mostrando a importância disso. É interessante, pastor, o pastor Roberto também, é que nós falamos no bloco anterior que havia um período de prosperidade. Isso. Financeira, não é, econômica, em todos os lugares. Aí Deus, quando revela para ele no capítulo 7 aqui, o que é que ele está dizendo aqui? Olha, essa prosperidade de vocês, eu posso acabar com gafanhotos, eu posso acabar com fogo, eu posso acabar essa prosperidade. Vocês estão me deixando, vocês me abandonaram por causa da prosperidade. Estão dizendo que a prosperidade de vocês, quem doou foi o bezerro que está em Dan, que está em Betel. Verdade. Mas eu posso mandar o fogo e acabar com a prosperidade. Ou o gafanhoto. Aí, pastor, interessante, quando ele vai orar, e diz assim, Senhor, Jacó é pequeno. É isso que Deus quer ouvir. Glória a Deus. Aleluia. Jacó é pequeno. Não vai aguentar, não. Quando a gente fala que a gente é grande, que a gente é alguma coisa, aí diz assim, é que vocês são alguma coisa, eu vou deixar vocês à vontade. E vou depois aplicar o juízo. Eu diz assim, Senhor, ele é pequeno. Embora eles achassem que era autossuficiente e grande, né? Sim. Porque, como o senhor disse, eles estavam vendo para ele de prosperidade e era praticamente impossível vir um juízo. Sim. E é por isso que, como o senhor disse no bloco anterior, né? Mas ele disse, vai profetizar lá em Judá, porque está perdendo teu tempo aqui. Porque aqui não tem condições. Todos estão prósperos, né? Todos estão bem, né? Tudo bem, está tudo dando certo, a agricultura está bem, vapor, né? A economia, digo, está funcionando, a situação está bem.
Mas aí a gente se lembra daquela advertência que o Senhor Jesus fez a uma das igrejas, das 7 igrejas da Ásia, né? Da Ásia. E pensas que tu dizes, rico sou, e que nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, pobre, cego e nu. Então, aos olhos de Deus, a prosperidade não era sinal simplesmente de bênção, porque aquela prosperidade também era resultado de suborno, né? Era resultado de falcatruas, tinha coisas erradas ali no meio, ali, né? E eles achavam que estavam bem e que estavam... Mas aí Deus resolveu destruir. Eles achavam que era alguma coisa, mas Amós se coloca como intercessor e diz, Senhor, não vai aguentar não. Eles são pequenos. Esses cabas soberbos aí não vão aguentar o juízo não, são pequenos. Às vezes, o senhor me fez lembrar agora, eles são pequenos, quando eu vejo assim muita chuva em Recife, e com trovoadas e até o sistema de meteorologia, né, avisando que o negócio vai ser pesado, geralmente eu oro dizendo assim, Senhor, Recife não aguenta essa altura, não. A gente precisa de água, mas a gente não vai aguentar muito não, porque tu sabes que Recife não suporta. Muita gente morando em área de risco, deslizamento de barreira, próximo lugares, pontos de alagamentos, que vão perder casa, vão perder família. A gente geralmente se coloca diante de Deus, né, e diz assim, Senhor, a gente não vai aguentar não. Recife não aguenta não. Recife é pequeno, né? É pequeno. Coisa, né? Como é importante o intercessor, essa sensibilidade do intercessor, né? Interessante que ele poderia ter desistido. Parado, né? Ter desistido de Israel, porque o camarada, os próprios líderes disseram assim, vai-te embora pregar lá, vai lá para ajudar, vai orar lá em Judá, mas o intercessor ele não desiste. Não desiste. Sabendo, né, que dentro da situação, porque em Amós, no capítulo 8 e o verso 11, ele diz assim, eis que vem dias. O senhor falando sobre Apocalipse, a gente entende que é um assunto um pouco escatológico, mas também para a atualidade da época. Da época, sim. Porque quando ele diz, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então observe como estava a situação do povo, não é? Diante dessa situação difícil, mas Deus estava justamente revelando na boca de Amós. O intercessor, pastor, ele é tão íntimo de Deus, isso é impressionante, é tão íntimo de Deus, é tão próximo de Deus, que ele entende Deus e Deus entende ele. Porque já a oração dele, Senhor, ele é pequeno. Glória a Deus. Ele fala aquilo que Deus gosta de ouvir. É verdade. Não é interessante, irmão? Verdade. Porque ele sabia que o povo era soberbo, prepotente, orgulhoso. Ele sabia disso. Já tinham expulsado ele da cidade. Ele vai orar, ele diz assim, Senhor, realmente eu estou aqui diante do Senhor e esse povo não merece consideração, não merece respeito, porque eu fui enviado por ti e eles não me aceitaram. Mas ele se quebranta, se humilha. Olha o foco, olha o ponto principal. Se humilha, Senhor, se eu sou pequeno, imagino eles. Então ele fala o que Deus gosta de ouvir. Aí Deus também, não é? É interessante. E a gente vê que mesmo assim, Deus ele leva o povo para o juízo, mas não destrói. Não destrói. A gente vê que é uma resposta da oração do próprio profeta. Mas a gente vê aqui também outra coisa interessante que a gente aprende aqui com Amós, né? É que além de interceder, Amós também queria levar o povo a interceder. Né? Essa era a visão de Amós, né? O que aprendemos com essa atitude de intercessor do profeta Amós? Ele não apenas intercedeu pelo povo, mas ele estava querendo despertar no povo também um despertamento para interceder pela própria nação, porque aparentemente eles estavam bem, mas Amós leva a mensagem mostrando que se eles permanecessem naquele caminho, o juízo de Deus viria. Então ele leva o povo a interceder. Que lições a gente pode extrair daí? Pastor, ele sabe da soberania divina e da sua seriedade. Deus é amor, mas também Deus é justiça. Ele pensou o seguinte, eu sozinho intercedendo é alguma coisa, mas se todos intercederem, será melhor. Então, se eu consigo motivar, estimular, educar e conduzi-lo ao arrependimento, a prosperidade material que hoje eles têm será maior e a espiritual não se fala. Então, um só intercedendo é alguma coisa, mas todo mundo orando, pedindo, intercedendo é muito melhor. Então, ele entende que com essa educação, com essa ética, com esse ensinamento, só ele interceder e conduzir a intercessão,
será melhor para a nação e as promessas de Deus sobre o povo será muito melhor e será até mais ágil para Deus agir sobre eles, né? É verdade. Eu também vejo da mesma forma, porque a gente vê o poder do intercessor, quando ele intercede, quando ele busca e tenta aí trazer também, influenciar para interceder também. Nós vemos a importância, porque Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então imagine uma nação, um bairro, uma cidade, intercedendo, orando a Deus. E essa influência de Amós para com o povo, porque há uma batalha espiritual muito grande nisso, nós vamos entender. Porque conforme a gente já tinha falado no bloco anterior, ele foi até rejeitado. Mas a insistência dele de continuar intercedendo influenciou. E aí vimos o segredo, porque ele sabia que através da sua intercessão ia influenciar os outros intercederem e todos juntos mudando também de comportamento, de vida. E nós vamos ver o agir de Deus trabalhando nesse sentido. Então a importância do intercessor influenciar o outro é muito importante. Então você está ali, aí motiva um outro, o outro também está motivado, então vamos todos juntos clamar, interceder. Por isso que tem um salmo de número 122, o salmista diz: haja paz dentro dos teus muros e prosperidade em seus palácios. Isso fala de família, né? Isso fala de edificação, isso fala de progresso. Quando isso acontece, a mão de Deus está estendida. Então, um povo que se humilha, que reconhece o que eles fizeram, porque, como eu já disse, eles já viviam numa estrutura totalmente soberba. Não queriam ser quebrantados, não queriam descer, mesmo sabendo do que Deus estava mostrando a ele. O reflexo da oração de Salomão, pastor. Se esse povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter e buscar a minha face, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, esse intercessor Amós, ele está com essa visão. Ele tinha esse conhecimento, né? Tinha conhecimento, pastor. Do que Deus disse a Salomão. Deus disse a Salomão. Deus pode revogar o cativeiro. Se todo mundo comigo começar em uma intercessão, arrependimento, Deus pode revogar o cativeiro. Porque ele já disse a mim já. Eu cheguei que Israel é pequeno, ele que se arrependeu, não vai mais fazer o que queria fazer. Então ele pode também revogar o cativeiro. Porque tem muitas promessas a serem realizadas. Vai se acontecer quando? Com esse povo na idolatria. Então eu vou levar esse povo ao arrependimento para ver o que vai acontecer. E é interessante, né? Porque quando ele diz também, Senhor, Jacó é pequeno, Israel é pequeno, ele leva o povo a entender que eles não são nada. Não são nada. Eles soberbiam não valia nada, que eles tinham que entender que tinham que se humilhar. Aleluia, é verdade. É interessante, né? Que Deus nos ajude, como intercessores, despertar outros para interceder. E eu creio também ser um dos objetivos deste programa Intercessão, né? É não somente orar pelas pessoas, mas levar as pessoas a conscientizar-se da importância que temos de buscar ao Senhor, de bater a porta do céu, né? Se Amós conseguisse despertar o povo para buscar a Deus, como disse, certamente, se a oração de um justo pode muito seus efeitos, como o senhor acabou de citar, né? E realmente pode, como diz a palavra de Deus, imagine uma nação quebrantada diante de Deus, buscando a face do Senhor. Verdade. Deus, ele revogaria o juízo que haveria de vir. Mas a gente vê que, infelizmente, né, o povo, ele não atentaram para esta realidade na vida de intercessor, porque não atentaram. E eu creio que esse livro ele ficou escrito aí para deixar bem claro para todos nós que se houvesse verdadeiramente o arrependimento, Deus, ele se arrependeria. Até mesmo a gente vê no versículo, né? Porque Deus se arrependeu de enviar o gafanhoto, de enviar o fogo, né? E a gente vê aí que chegou um momento que Deus mostra que parece que é um cesto. É um cesto com frutos de verão. Verão, maduro, né? Maduro. Já assim, o tempo chegou. O cativeiro. Não tem mais jeito. Não tem como retroceder. Não tem mais jeito, porque o povo não levou a sério. Não levou a sério, né? Se o povo tivesse levado a sério, Deus haveria revogado o que haveria de fazer. Porque a gente vê ele revogando a situação de Nínive, né? E quando Jonas ele entrou na cidade e disse, daqui a 40 dias, Nínive será subvertida, o rei da Síria se quebrantou, o povo se quebrantou, o povo despertou para esta realidade e Deus poupou o juízo naqueles dias, porque houve o arrependimento. Pastor, interessante. Amós
escreveu 9 capítulos, 146 versículos. Se percebe aqui. Número 1, o comportamento espiritual do povo, sem Deus, mas com a prosperidade material. Amós, cheio de visões, de revelações, que profetizou, que viu e profetizou. As nações, que eram 7 nações circunvizinhas de Israel, mais Israel. Então ele viu as nações em juízo, Israel também em juízo. E nessa época aqui, a Síria era um governo pequeno, sem tanta importância no cenário mundial. Aí Deus vai levantar essa nação para levar o seu povo para o cativeiro. E vê também a insatisfação com uma voz humana, né, de Deus para com o seu povo. Mas vê também, nesse livro aqui, o que o intercessor vê, ouve e fala. Aleluias. Porque ele viu visões grandiosas. Ele ouviu a voz de Deus. E ele falou até da restauração, ou seja, a manifestação do Messias, pastor. No capítulo de número 7, o capítulo 9, versículo número 11, está escrito assim: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi. Restauração do cativeiro, não é? Tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Restauração do seu povo, pela manifestação do Messias. Então eu entendo, pastor, que o irmão que está em casa nos ouvindo, acompanhando esse trabalho, você é uma voz de Deus para a sua geração, para a sua rua, para a sua cidade, para a sua família. Talvez sua família não tenha um testemunho espiritual, moral, como você desejava. É aquela família que está com a tenda caída. Mas você é o Amós. Não desista. Seja persistente, interceda, que o tempo da reedificação vai chegar e tu vais se alegrar perante Deus e a tua família. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que maravilha, né? E a gente percebe também nesse livro, nessa passagem aqui, que Deus ele é sério com aquilo que ele trata, né? É verdade. As palavras do Senhor, elas não voltam vazias. Não voltam. Quer dizer, se houvesse arrependimento, Deus mudaria, porque mais a gente vê que o povo realmente estava completamente voltado. É como se um carro que vai de uma certa velocidade, que quando chega o momento que ele vai dar o freio não segura mais. Não segura mais. Ele vai se arrebentar, porque o percurso está muito perto, ele está tão perto do abismo, que não tem mais como voltar, né? Então o pessoal estava tão desenfreado que ele também não se alegra. Se ele tivesse começado a frear antes com a mensagem do profeta, mas a gente vê que depois de 50 anos a profecia se cumpre integralmente, a Síria se torna uma grande potência mundial, né? E o Senhor disse uma coisa interessante, que o cativeiro é mais para corrigir. E Deus diz através do profeta Isaías: a Síria é a vara da minha ira. Então Deus se utilizou da Síria para ferir a nação, para castigar a nação de Israel, porque realmente eles estavam totalmente desenfreados. Porque eles vieram, desde Jeroboão até o momento de ser levado para cativeiro, a gente não vê praticamente um quebrantamento deles. Em nenhuma geração das 10 tribos de Israel. Praticamente a gente não vê um arrependimento sincero, alguém se voltando para Deus, a gente não vê gente reconhecendo, né, pastor, a soberania de Deus. Né? Não vê. A gente não vê praticamente. A gente vê que Deus levanta até profetas como o profeta Elias, né? Isso. Levanta o profeta Elias, levanta o profeta Eliseu, opera milagres acontecem no meio do povo, todo aquele momento, mas o povo continua rebelde, continua o coração endurecido. E Deus coloca um prumo, né, pastor? Um prumo. É como ele diz aí. Se Deus fosse conferir assim, eu vou novamente conferir, eu vou dar o juízo, mas eu vou conferir se vai ser com justiça. Aí bota o prumo. Para que é o prumo? Conferir se a parede está certa, se está errada. Aí Deus quis mostrar, né? Porque eu acho interessante essa palavra que o senhor falou aí, eu achei muito interessante. E eu estava até pensando um dia desse, porque geralmente o juiz, ele julga
baseado na informação, né? Das testemunhas, daquele que está acusando. As evidências. Né? As evidências e tal. Aí ele vai somando e ele tira a conclusão. Dali ele Só que Deus é diferente. Deus não é o juiz que trabalha em cima de informação. Porque ele é aquele que vê. Ele tem um conhecimento, ele tem o conhecimento de causa. Isso. Ele está presente, ele está acompanhando cada detalhe. Então, quando ele julga com retidão, porque ele não julga simplesmente naquilo que ele ouviu dizer de A, de B ou de C. Sim. Nem de depoimento de A, de B, porque ele mesmo é a testemunha. É verdade. Ele mesmo está O vendo. juiz é testemunha. Ele não vai atrás das evidências, né? Procurar saber de jeito Ele nenhum. mesmo é quem está, ele conhece a situação. Então, e quando ele julga com amor. Não é porque a justiça e o amor andam juntos. Né? Andam juntos. Por isso que a gente vê os profetas apelando para a misericórdia de Deus. Né? É verdade. Tem até um versículo na Bíblia que diz assim, na tua ira lembra-te da misericórdia. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Verdade. E o salmista, me parece um Salmo 100, diz, no teu favor está a vida. Né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Jeremias diz o seguinte, que por causa da sua misericórdia, nós não somos consumidos. Ou seja, a gente não foi destruído por causa da misericórdia. Você que está nos ouvindo, que tem andado por caminhos diferentes e tem sido advertido muitas vezes através da pregação da palavra de Deus. Deus tem colocado intercessores na sua vida, Deus tem colocado intercessores no seu caminho para buscar, para levar você ao arrependimento. Não endureça o seu coração, não é? Escute a voz de Deus, se arrependa, volte, dê meia volta, porque ainda há esperança, não é? Mas finalizando o nosso programa, que já chegamos assim ao final do nosso programa, mas ainda tem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer, diz o seguinte, para finalizarmos, não é? Para finalizarmos, podemos destacar do profeta, assim, para a gente finalizar, o que a gente pode destacar do profeta e de sua vida de intercessão, que ainda pode ser compartilhado com os nossos irmãos. Roberto. Aleluia. Eu posso destacar, pastor, a importância da intimidade com Deus, da perseverança com Deus, independente do momento que seja, porque observe que Amós, de onde ele veio, da sua estrutura, da sua base, mas uma coisa muito importante que a gente pode destacar é a sua intimidade com Deus. Convicção. A convicção, a certeza que por mais difícil que fosse para ele, de onde ele sair, profetizar, trazer para as nações, mas ele tinha essa convicção com Deus. Ele tinha convicção de que a palavra que Deus colocou na boca dele para entregar ia se cumprir. Ia se cumprir. E isso aí, nós precisamos termos essa convicção. Pode vir o que vier. Aconteça o que acontecer. É por isso que Paulo, escrevendo na carta aos Filipenses, no capítulo de número 4 e o verso de número 6, ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, olha a importância, né? Sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através de quê? Das orações e súplica. Quando você está ali, perante Deus, se derramando em sua presença, isso faz toda a diferença do intercessor. Porque aí nós vamos ver a continuidade do verso de número 6, com ação de graça. Então, o primeiro é uma súplica, é uma intercessão, é um clamor, tendo a convicção de que Deus faz. Então, quando nós destacamos isso e levamos isso para nós, eu creio que Deus há de fazer. É por isso que ele diz no verso 7 do capítulo 4, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, veja a importância, pastor, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Observe que ele fala de coisas profundas, coração, sentimento. Só Deus é quem faz isso. E só uma vida destacada de comunhão com Deus, vimos os milagres de Deus acontecendo. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Que benção, né? Já chegamos ao final. Eita, o senhor está cheio de munição aí. Eita Deus. Mas o tempo passou. A gente chegou ao final do programa. Glória e a a gente Deus. só tem agora algumas considerações finais aqui. E o senhor fica à vontade. Aí, se quiser deixar uma palavra rápida aí para os nossos irmãos, o que Deus colocou no coração, bota para fora aí em dois Quero louvar a Deus, dois segundos aí. por essa grande oportunidade de dizer que Amós nos deixa um exemplo de sensibilidade. Segundo lugar, de humilhação. Terceiro lugar, fidelidade. Que profetizar palavras duras de juízo não é fácil. É fácil. Mas ele foi fiel a Deus, fiel ao que viu,
ao que lhe foi mostrado, ao que lhe foi falado. Então, sensibilidade espiritual, humilhação e fidelidade a Deus. Glória Deus a abençoe Deus. a sua vida e a sua família também por esse dia tão especial da intercessão. E eu vou complementar aqui com a palavra amor, né? Amor, né? Porque o amor, ele não desiste. Então, não desista. Continue crendo, continue intercedendo e continue lutando pela sua família, pelos seus amigos, por aqueles que estão vivendo um momento difícil, pela sua nação. Não desista do Brasil. Não desista da nação. Oh, glória. Não desista. Vamos Aleluia. Aleluia. batendo a porta. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele Aleluia. é o... Glória a Jesus. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus o programa de hoje e vamos pedir ao evangelista Tamar, não é, para Sim, estar senhor, pastor. orando ao Senhor, rogando a bênção de Deus e intercedendo por aqueles que estão fazendo seus pedidos de oração neste momento. Vamos orar conforme o pastor nos orienta. Pai, em nome de Jesus, te damos muitas graças por este momento, por este dia, por esta tarde. Te damos graças, Senhor, por mais uma vez estarmos estudando, falando, comentando sobre a importância da intercessão. E neste dia a intercessão do profeta Amós. O quanto nós aprendemos, Senhor. Que fonte de informação, que fonte, Senhor, de visão espiritual. Aleluia! Nós nos colocamos diante de Ti, Pai, e queremos dizer a Ti, nós não vamos desistir do nosso Brasil. O Brasil é Teu, Senhor, esta nação é Tua. A nossa igreja, o nosso pastor presidente, pastora Hilton José Alves. Senhor, os nossos irmãos, os obreiros, os missionários, a todos que Te servem e Te servem com prazer, com alegria. As famílias, Senhor, que Te servem, estenda as Tuas mãos, tenha de misericórdia, salva, transforma, liberta, anima, levanta o que está caído, Senhor, anima os que estão desanimados, aleluia, fortalece o fraco, Jesus, cura os que estão doentes, hospitalizados na UTI, Senhor, estende as Tuas mãos, abre a porta aos que estão desempregados. Essa oração, em resumo, Senhor, de tudo aquilo que nós percebemos e sempre Te rogamos, Te pedimos. Obrigado por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória. Contamos com a sua audiência, se Deus quiser, no próximo sábado, às 5h30 da tarde, estaremos de volta aqui, se o Senhor quiser e não tiver vindo buscar a sua igreja. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.